todos, a todas. Boa noite a todas, então. Hoje nós estamos com a nossa primeira aula ao vivo da Trilha do Relacionamento. Conforme prometido, vão ser 6 aulas ao vivo. Nós vamos fazer toda terça-feira, toda a primeira terça-feira do mês. Então, começamos agora no mês de novembro. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a doutora Fernanda, psicóloga, com um tema super importante, super rico, que acho que todas nós precisamos, né, ter acesso a essa informação. A Fê já é uma aula bônus, né, que está dentro do curso da Trilha do Relacionamento, e nós optamos em entregar essa aula ao vivo. Então, quem vai assistir depois gravado, se ficar também com alguma dúvida, nós vamos estar à disposição, né, Fê? Eu passo a palavra inteira para você. Desde já eu agradeço a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, de passar tanta informação, né, com tanta riqueza, que a gente sabe que tu tens uma linda caminhada aí com mulheres. Bom, primeiro agradecer, né, pelo convite, né, Fê, fiquei bem feliz, para mim é uma honra fazer parte, né, da Trilha do Relacionamento, como a Fê sempre fala, né, que agora de Fês aqui, né. De Fê para Fê. Encontro de Fês com vocês. Como a Fê sempre fala, né, a informação é poder, né, então como faz diferença? E eu, como psicóloga, né, a gente vai falar dos sinais, né, das relações abusivas e dos relacionamentos saudáveis, a gente saber, então, diferenciar, porque isso é super importante, e principalmente como psicóloga eu posso compartilhar com vocês como, principalmente, os sinais abusivos em relação ao psicológico, às vezes é muito sutil, e aí que a gente tem mais dificuldade de identificar. Então, hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês, né, quais são esses sinais, para que vocês fiquem mais atentas, né, para que vocês tenham essa informação, para que vocês identifiquem o que está acontecendo no relacionamento de vocês atual, para que vocês possam pedir ajuda, né, a gente fala muito também da rede de apoio, eu e a Fê também, então, para vocês saberem qual é o momento de pedir ajuda também, né, porque é muito comum quando a gente está nas relações, a gente começar a duvidar, até se a gente está sentindo e vendo certo, né, será que isso realmente está acontecendo comigo? Então, a gente começa a duvidar muito da gente. Então, a gente não consegue nem perceber, né, Fê? Se a gente está numa relação, será que isso é abusivo? Será que isso é normal? Né? Será que ou isso é saudável? Não consegue identificar, porque aquilo tá tão normalizado, né? Exatamente. Inclusive, tem sinais, né, que eu vou comentar aqui dentro do relacionamento abusivo, que faz justamente a gente ficar cada vez mais com dificuldade de enxergar, né, esses sinais, tá? Bom, vou me apresentar rapidinho, né, que eu já comecei aqui falando eu sou a Fernanda Mendes, eu sou psicóloga de mulheres, então eu trabalho aí com saúde da mulher desde 2017, desde que eu me formei, eu amo trabalhar aí com o nosso universo feminino, né, então eu trabalho muito essa parte de autoestima, maturidade emocional, e a gente sempre fala de relacionamentos, eu falo, não tem como a gente não falar de relacionamentos, porque relacionamento é vida, né, a gente está sempre se relacionando, e culturalmente também foi ensinado para nós mulheres o quanto nós somos mulheres de mais valor quando estamos em relacionamento. E isso é bem polêmico também, né? Então, já falando, né, não concordo com isso, né? Inclusive, atendo outras mulheres solteiras também, para a gente se fortalecer, principalmente emocionalmente, para a gente poder aí sim ter relacionamentos mais saudáveis, né? Eu sou de Florianópolis, né, aqui de Floripa, e os meus atendimentos são online, né? Então, também vocês, qualquer dúvida, né, qualquer questão que vocês tiverem, se caso esse encontro de hoje dispare aí alguma emoção, alguma lembrança, enfim, alguma sensação em vocês, vocês não se sintam bem, fiquem à vontade, né, vocês já têm meu contato, eu tô ali no grupo com vocês, podem me acompanhar no Instagram também, qualquer coisa, vocês me chamem. Eu sempre falo para as minhas pacientes, não passem aperto sozinhas, né, então não tem porquê a gente passar aperto sozinho, então qualquer coisa vocês podem me chamar. Certo, vamos já. Vamos lá. Aqui, né, bora lá. Tem várias coisas importantes para a gente
identificar, né? A gente pode começar falando de sinais que são mais evidentes, né? Que a gente fala que é principalmente os sinais de violência física, né? Então, isso, apesar de que, gente, é até importante, de qualquer forma, ressaltar aqui, porque mesmo que exista violência física, a gente às vezes também tem dificuldade, quando a gente está dentro da relação e a gente está envolvida, a gente tem dificuldade até de enxergar a violência física como uma violência, né? Mas, Exatamente. então, para a gente reforçar que sim, é uma violência, não é normal. Ah, mas ele estava estressado. Ah, mas ele tinha razão. Eu errei, eu falhei. Independente do que tu fez, a violência física nunca é uma justificativa. Então, isso é super importante vocês guardarem no coração, na mente de vocês, para que quando aconteça, né, caso aconteça uma situação de violência física, vocês estejam atentas e informadas e empoderadas, como a Fê gosta de falar também, e saibam que vocês não precisam passar por isso, né, e que é o momento a violência física, né, gente, é o ápice, né, porque é interessante a gente identificar também que é muito comum a violência não começar pela física, né, eu estou trazendo já a física porque é o que é a olho nu ali, né, a gente olhando no primeiro momento a gente consegue identificar mais rápido, só que na verdade quando chega na violência física, normalmente já houve outras violências, né, já houve outros sinais aí desse relacionamento abusivo, tá? Daí além, né, dos sinais aí da violência física, a gente vê também a questão do emocional, do psicológico, que é o que a gente está falando aqui, que como eu falei para vocês, muitas vezes, gente, é muito sutil, tá? A gente precisa de muita repetição mesmo, para a gente identificar. Mas, a partir desse encontro aqui de hoje, vocês já vão estar ligadas, tá? Então, se acontecer, vocês já vão, opa, isso aqui não é normal, eu não preciso passar por isso, tá? E é tão difícil, né? Desculpa te interromper, mas Tá. assim, né? É um ciclo. Acho que a violência psicológica é a mais difícil de a gente identificar, né? Eu faço plantões lá nas delegacias e aí a gente vê, mas será? 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 E assim, ó, às vezes a gente tá assim, então o que que caracteriza? Talvez, não sei se tu vai te falar isso, mas assim, como que eu consigo identificar, né? Quando eu tô sofrendo uma violência psicológica, porque até eu, como advogada, quando chega uma mulher na minha frente e fala, tá, eu tô sofrendo violência psicológica, eu preciso provar para o juiz que aquilo é uma violência psicológica, né? Uhum, sim, sim. O principal ponto que eu quero que vocês observem é quando vocês começam a duvidar se o que vocês estão sentindo e falando realmente é real. Percebam que, assim, quando a gente está num relacionamento abusivo, a pessoa está sempre te colocando à prova. Parece que tu está sempre sendo testada. E daí a gente começa a ficar mais exigente com a gente começa a se cobrar mais, começa a ficar mais autocrítica, a gente quer fazer tudo perfeito. Esses são sinais bem comuns e, ao mesmo tempo, muito sutis, né? Porque eu falo, gente, naturalmente, mulher já é assim, né? A gente já se cobra bastante, já se julga bastante, mas percebam isso dentro da relação e como que o parceiro, a parceira de vocês reagem também às ações de vocês, tá? Porque é muito comum os parceiros começarem a diminuir também, né, vocês. Por isso que eu falo que é muito esse de vocês perceberem quando vocês estão sendo testadas, vocês estão colocando à prova. E daí vocês começam a duvidar, tá, mas será que eu tô certa mesmo? Eu vi mesmo isso? Eu senti mesmo isso? Ou não? O que ele tá falando tá correto? Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem pessoas que têm muito o poder também, né? Tem a lábia ali, né? E sabe conversar, e sabe desenvolver ali o argumento, e sabe qual é o teu ponto fraco. Isso é muito importante também. Quando a gente se relaciona, a gente se vulnerabiliza. Tende isso para conexão. Mas o parceiro, a parceira convivendo com a gente sabe justamente qual é o nosso ponto fraco e usa muito disso contra a gente, né? E às vezes é isso, às vezes é de uma forma mais sutil. Então a gente tem que ficar atenta aí a esses sinais. Então, começou a duvidar de ti mesmo, já fica, opa, peraí, tá? Tu consegue dar um exemplo mais claro, Fê, que a gente possa... Tá, tem uns, até depois eu até posso ver de passar esse vídeo ali
como é que é ali no grupo para vocês, tá? Por exemplo, o casal vai fazer uma viagem de avião e a mulher ficou responsável de organizar onde que vai, pega o Uber, enfim, todos esses detalhes da pré-viagem. Daí, o que acontece, que faz parte da vida, né? Eu vi um vídeo na internet assim esses dias. Ela errou o aeroporto, sabe? Então, que eu já vi duas situações, a mesma situação, tá? Uma, ela chorou, desesperada, se sente uma burra, né? Meu Deus, como que eu fui errar o aeroporto? Tipo, às vezes, sei lá quantos quilômetros de distância, a gente vai perder o nosso voo, perder a nossa viagem, enfim, todas as coisas ruins ali, né? Até já comparando relacionamento saudável, né? O que o parceiro, a parceira do relacionamento saudável vai fazer? Vai te acolher, vai dizer, tá tudo bem, poderia ter sido eu, também poderia ter errado, né? Depende da situação, porque pode ter um motivo também para a pessoa ter se confundido, né? Se a pessoa ali já está tendo uma semana estressada, a pessoa já não está se sentindo muito bem, enfim, a pessoa errou, né, gente? Todo mundo erra. Então, na relação saudável, esse parceiro vai o quê? Vai te acolher e vai pensar junto contigo uma maneira de resolver essa questão, esse conflito, né? No relacionamento abusivo, o que a pessoa vai fazer? Ela vai te desacreditar, ela vai te menosprezar, vai te colocar, mas como que tu fez isso? Era só ver o endereço, né? Daí, às vezes, vai usar da violência, pode acontecer violência física, mas a pessoa pode gritar, pode xingar, e vai o quê? Vai fazer tu se sentir pior do que tu já tá, porque naturalmente é uma situação que tu vai se sentir ruim, porque tu também tá tendo uma perda, já tá sentindo que falhou, né? Tem momentos que não precisa do outro ali para pisar em cima, né? Então, assim, um exemplo também bem... ele é bem caricato, ao mesmo tempo não é, né? Porque ao mesmo tempo que tu fala assim, não, mas realmente ele tem nessa situação, né? Não, mas ele tem toda a razão. Eu estraguei a nossa viagem. Eu queria ter prestado mais atenção e se culpar, né, por aquilo. Isso. E perceber que errar é humano, né? Exatamente. Daí a gente vai para esse caminho. A gente vai para esse caminho. Ele que tá certo. Ele gritou comigo. Não, mas eu fiz errado, né? Mas eu fiz errado, a culpa é minha, né? Então, assim, isso é um exemplo, tá, gente, para a gente pensar juntas aqui. Mas é muito comum isso. Às vezes vai ser uma coisa mais evidente, vai ser mais forte, né? E às vezes vai ser isso, vai estar só reclamando. Né? Uma coisa que eu escuto muito nas mulheres, né, que eu atendo, é que ele fala assim, ai, tu não vais arrumar mais ninguém mesmo, só eu que te aturo, né? Ou tu tá gorda, olha como tu é burra, sabe? Tem essas questões também que são mais sutis, né, do dia a dia, né, do dia a dia, né, do corriqueiro, né, mas que também é caracterizado uma violência psicológica, né, por exemplo, quem nunca ouviu aqui, tá louca, tu tá louca, não surta, vai te tratar, isso é bem comum, né. Sim, sim, bem comum, e daí por ser comum, é que comum não quer dizer normal, né, gente, assim, Exatamente. que a gente tem que naturalizar, infelizmente esses tratamentos acontecem, né, mas para vocês verem, esses que a Fê deu, né, te coloca em descrédito, né, então não vale nada, né, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, mas aí até vou sinalizar aqui um outro ponto, tá, porque dentro de, se tu tá suportando esse tipo de comportamento, a pessoa te chamar de louca, e tu falar que tá surtada, e, ai, nada a ver isso que tu falou, que às vezes é isso, pode ser uma coisa mais, tipo, não é que nada a ver, tipo, é a tua opinião, é o que tu acredita, é o que tu viu, né, então quando a pessoa tá te desacreditando ali, ela tá te colocando para baixo, e quando a gente suporta, gente, esse tipo de comportamento, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tá falando também da nossa autoestima, que não tá boa. Porque eu tenho certeza que quando vocês estão se sentindo bem com vocês mesmas, se alguém fala, o marido, parceiro, enfim, de vocês falam, ai, nada a ver isso aí, tu vai dizer, não, é isso que eu acredito e pronto. Ou tu pode, se tu querer, né, se tu quiser fazer sentido, tu vai continuar ali na discussão, ou tu vai, não, a minha opinião é essa e tá tudo certo, e deixa a pessoa ali, não, é isso, não tem por que discutir mais sobre isso, porque eu penso desse jeito, tu pensa do outro,
não tem por que a gente ficar discutindo. Mas tu não vai se sentir mal porque a pessoa está fazendo esse movimento, né? E assim, gente, quando a gente tem uma resposta mais saudável perante a um comportamento que não é saudável, a gente consegue cortar ele, né? Como eu falei para vocês, porque o relacionamento, ele é uma construção. Então, se o relacionamento, ele vai se construindo abusivo, né? Claro que a gente está falando já de uma pessoa que tem certos comportamentos, já tem um histórico, né? O relacionamento abusivo, ele não começa do nada. Inclusive, uma coisa bem legal de trazer aqui para vocês, bem importante, que não se fala muito sobre isso. Às vezes, gente, o relacionamento abusivo, ele pode começar parecendo que é o relacionamento dos sonhos. E eu digo isso por experiência pessoal, não só como psicólogo, mas por experiência pessoal, tá? Porque a pessoa te coloca num pedestal, tu é linda, maravilhosa, te elogia, né? E faz se sentir muito bem. E daí, aos poucos, a pessoa vai te colocando para baixo e a pessoa vai se engrandecendo em cima de ti. Uhum. Faz sentido isso? Faz, Isso é né? muito comum, e às vezes isso é muito sutil também, porque como tu tá no movimento, que daí houve uma mudança de comportamento. Apesar de que, gente, por mais que a gente tá nesse relacionamento que parece perfeito, sempre tem sinais desde o início, tá? Então, por isso é importante esse nosso encontro aqui, não é? As pessoas não mudam do nada, né? A pessoa que faz isso, tem uma expressão que a gente usa, que a gente fala que é o love bombing, que é quando a pessoa, ela é muito, é isso, tipo, ela te ama demais, tu é linda, maravilhosa, tu é incrível. Então, quando a pessoa entrega muito, também é um sinal já pra gente desconfiar. Tipo, tá, isso não é normal. A pessoa não pode, né? Eu não sou realmente uma deusa, um ser que é isso. Daí no começo tu é um ser maravilhoso que nunca erra. Mas aí daqui a pouco tu começa a falhar, porque tu é humana, né? E daí de deusa tu vira o lixo. É. Então, assim, são extremos também, né? O Fê, isso faz muito sentido, né? Porque existem várias etapas, né, da violência. E uma das primeiras etapas é o encantamento, né? A fase do encantamento. Quando ele é super gentil, quando ele é príncipe, quando ele te trata como toda mulher gosta de ser tratada, né? Aí depois, aos poucos, ele vem te privando do teu ciclo social, das tuas amizades, te isolando do mundo externo, falando, olha, aquela tua amiga não presta, olha, teu pai e tua mãe só querem se aproveitar de ti, olha as tuas irmãs, e começa, e aí ela fica, pô, isso é verdade. E aí ele começa a se afastar para que depois você tenha ele como um único vínculo, né? Como a única saída, como não realmente, não, ele só quer o meu bem. Eu tenho uma amiga que ela, né, vive um ciclo de violência e, assim, é difícil ela entender isso, e ela fala muito, ela fala, assim, que ele não está punindo, ele está educando ela. Fala, não, isso não é uma punição, ele é uma boa pessoa, ele está me educando. Olha só. Então, assim, ela está tão imersa naquele mundo né, da violência e não reconhecer aquilo, que quando ela fala isso, chega a doer na alma, né? Mas acontece. Sim, sim. Fê, perfeito isso que tu trouxe, porque esse é um dos pontos que eu já ia trazer também, né, para a gente observar muito isso, porque às vezes o isolamento social, ele não é imediato também, né, inclusive tem justamente esse contraponto, às vezes a pessoa é super sociável, e daí para os outros é uma pessoa incrível, né, só que daí dentro de casa faz esses movimentos de te isolar, e daí começa a falar mal, porque assim, às vezes a pessoa ainda tá naquele ponto que ela não fala mal de ti, mas, né, não te xinga, às vezes não chegou nesse nível, né, mas faz esse movimento de falar mal dos outros, da tua rede de apoio, das tuas pessoas, fazendo com que parece para ti que a única pessoa que presta é ele, Sim. né, e daí tu começa, querendo não acreditar nisso. Por quê? Porque tu está envolvida na relação, e daí a pessoa ainda às vezes está nessa fase de ainda te trata super bem, né? Às vezes tem a parte, sempre tem a parte boa, né, gente, da relação. A gente não entra num relacionamento totalmente abusivo, né? Só com características abusivas, né?
A gente também tem coisas boas dentro das relações, só que daí começa a se confundir tudo muito isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse isolamento social, porque, gente, quando daí entrando, né, já começando a entrar aqui nas relações saudáveis, que é esse contraponto, a ideia de a gente fazer aqui hoje, é que tu continue tendo a tua vida social, inclusive a tua vida social independente do teu relacionamento amoroso. Porque é muito comum, tá, gente? É super normal, natural mesmo. Quando a gente inicia um relacionamento, a gente tá naquela fase de lua de mel, a gente só quer ficar com o parceiro, com a parceira, a gente não quer saber de mais ninguém, né? E é gostoso essa fase. Só que a gente tem que tomar cuidado para não se fechar totalmente, né? Porque existe a vida social para além do relacionamento amoroso, né? Então, se já começa assim, a gente também já tem que, opa, peraí, deixa eu manter aqui minhas relações, né? E, gente, começa também a desconfiar quando teu parceiro, tua parceira fica falando que todo mundo à tua volta é ruim. E daí parece que só a pessoa que é boa. Então, esse é um super sinal também para a gente observar. Por quê? Por que que eu estou isolada? Né? Por que que eu vou me isolar? Né? Então, isso é super importante. E até mesmo a gente se auto-educar, né? Se ficar atento às nossas atitudes, né? Se eu vejo que eu não estou tendo meu tempo, né? Com as minhas amigas, o meu espaço, resgata isso, né? Porque isso é super importante. A gente começou falando da rede de apoio, né? E eu volto aqui, essa 99,9% das mulheres que eu atendo que são vítimas de violência, quem tirou essas mulheres desse ciclo foram amigas. Que percebem, não, mas isso aí tem certeza que tá certo. Então, assim, a rede de apoio, né, é fundamental. Então, assim, e é saudável. Então, comecem a perceber, né, se tá gerando esse isolamento social por conta do teu parceiro, ou se talvez a gente mesmo vai se acomodando, né, Fê? Ai, tá cansada, né? Mas eu acho que isso é super importante, né? É um alerta, assim, uma dica, né? Que se eu puder, eu dou para todas as mulheres. Tem o seu momento, né? O seu espaço. Isso. A tua vida é independente da tua relação, né? Isso é importante para todas as relações, né? Porque às vezes a gente está falando aqui do relacionamento amoroso, né? Mas às vezes tem a relação com os pais, ou com algum outro familiar, ou às vezes até uma amiga também, enfim. Tu não vai. Porque qual é o problema? Quando a gente se isola, a gente está numa única relação, a gente começa a criar uma relação de dependência. E isso não é saudável, porque daí daqui a pouco tu pensa assim, eu quero ir no mercado. Daí tu não vai mais no mercado sozinha, porque tu precisa que a pessoa esteja ali. Por quê? Porque a pessoa está te mostrando que ninguém presta, ninguém é bom, né? Então, tudo que tu precisa fazer, tu tem que estar acompanhada. Né? Tem essa parte também dos ciúmes, né? Outra parte comportamental também. E daí começa a misturar tudo, né? As pessoas que não são boas. Então, eu confio em ti, mas eu não confio no fulano e no ciclano. Quem nunca ouviu isso, né? Então, assim, e daí a pessoa vai o quê? Vai te cercando, né? Vai te cercando, e daí tu não pode estar falando com ninguém, tu não pode conversar com ninguém. Daí vai criando, gente, essa relação de dependência. Então, isso é muito perigoso, porque depois, quando a gente está dependente, por isso que é tão difícil de se desvincular, por isso que é tão difícil a gente sair dessa relação, tá? E daí, continuando aqui, a gente falando, então, das relações saudáveis, a gente vai pensar, então, nisso que a gente já pontuou aqui, espaço de individualidade. É bom estar na relação, é ótimo, mas tu vai ter os teus momentos independentes. Tanto com teus próprios familiares, com as tuas amigas, mas também, gente, lembrando aqui, inclusive, momentos sozinha. Sozinha. Tipo, tu quer ler um livro, ou tu quer ficar sem fazer nada, tu quer sair, dar uma volta, caminhar, correr, enfim, o que for. Tá? Eu escuto muito isso de casais que não fazem nada sozinhos. É tipo, ou tu faz com o par, ou tu não faz. Nossa. E eu Gente, conheço vários, assim, vários. É muito comum. E assim, daí daqui a pouco, o que que acontece? A gente começa a se fundir com a pessoa e a gente não sabe mais quem é quem. Sabe onde começa uma pessoa, onde termina, a gente não sabe mais, porque está tudo muito misturado. Então, o que que é relação saudável? São duas pessoas com suas identidades, suas personalidades, que decidiram ficar juntas e, enfim,
seguir a vida juntas. Mas cada um tem sua personalidade, tem seus gostos, a gente não precisa gostar. Claro, né, a gente se adapta, e na relação saudável tem isso também, uma adaptação. Mas a gente também tem que reconhecer os nossos limites. Por isso que é muito importante, quando a gente fala de uma relação saudável, é o autoconhecimento. Né? Autoconhecimento a gente pode buscar em livros, em cursos, na própria terapia, né? Inclusive quem está sentindo necessidade também, nesse momento, de se reconhecer. Eu passei por uma separação, né? Agora vai fazer 10 meses que eu estou separada, e é um momento muito de se reconectar, assim, porque depois, olha que interessante, né? Acho que isso já é um processo natural. Mas quando a gente vê, opa, tá, mas peraí, quem sou eu? Porque quando eu estava com a pessoa, às vezes tu tá tão ali sendo moldada e tu tá tão, se adaptou demais, né? E tu não se reconhece mais. Então, é importante a gente ter isso bem definido. Então, o autoconhecimento ajuda muito. Quando a gente trabalha em terapia, a gente trabalha também essa parte do autoconhecimento, para a gente conseguir aí separar quem é quem, a gente respeitar os nossos limites, esse nosso tempo, tá? Isso é super importante, dentro da relação saudável. E daí, quando vocês vão perceber que essa relação abusiva é esse relacionamento onde a gente não tem espaço, a gente não tem voz, né? Então, na relação saudável tem esse espaço. Outra coisa muito importante também, dentro das relações saudáveis, é que a gente tem diálogo, a gente tem o quê? Comunicação. Gente, relacionamento é comunicação. Não tem como a gente se relacionar se a gente não consegue comunicar. Esse também, a gente sempre um paralelo aqui, né? Voltando também para o relacionamento abusivo. Percebam que quando vocês não se sentem à vontade para falar o que vocês estão sentindo e pensando, esse é um sinal também muito importante, tá? Porque daí a gente começa a se reprimir. Isso não é saudável. Ai, mas eu tenho medo, eu já passei por isso também, tá? Ai, mas e se eu falar isso, eu sei que ele não vai gostar, então é melhor eu não falar, sabe? Só que se tu não fala, tu tá guardando isso dentro de ti. Então isso vai começar a te corroer por dentro. Porque as emoções, gente, elas não vão embora assim, não é porque, eu sempre gosto de falar sobre isso, né? Não é porque a gente não fala sobre as emoções que elas vão deixar de existir, bem pelo contrário. É justamente para a gente não falar, que a gente reprime tudo, a gente guarda tudo dentro da gente, e daí a gente vai surtar mesmo. Em A gente algum momento adoece, vai. né? Oi, Fê? A gente adoece, né? O corpo paga. Uhum. O corpo paga. É impressionante, sim. Porque tu Exatamente, começa a muito, né? somatizar, isso é um ponto legal também de a gente pensar. Às vezes, assim, nossa, tu tá sempre com enxaqueca, né? Tu tá com Toma. dores no corpo. Uhum. Comecem a reparar nisso também, né? Em quais ambientes que vocês se sentem mal, né? Então, e uma coisa muito importante, tá, gente? Quando a gente somatiza, que a gente fala que é isso, né? A gente somatiza quando vai para o corpo. Quer dizer que emocionalmente a gente já também passou um limite, Uhum. até o corpo, né? Mas é um sinal também. Percebam o que o corpo de vocês está falando para vocês, tá? Então, na relação saudável, a gente vai ter esse espaço, a gente vai se sentir à vontade, inclusive de dizer assim, olha, eu não concordo com isso que tu falou, eu Uhum. penso diferente, né? Porque assim, gente, as relações saudáveis, elas vão ter discussões, porque às vezes as pessoas têm, né, não sei, um mito que as pessoas têm na cabeça de que relação saudável não tem briga. Eu acho estranho quando, de verdade, eu acho estranho quando um casal diz que não briga, eu falo assim, gente, como? Não tem como não brigar, né? As pessoas não vão ser iguais para sempre pensar do mesmo jeito, né? E as pessoas se posicionam, claro, pensando em relações saudáveis, que as pessoas É. são ativas, que as pessoas têm esse autoconhecimento, que sabe se posicionar, Ninguém está né? falando aqui de uma briga de tacar uma coisa em É, cima do outro, né? isso, Cada um com o seu ponto, cada um defendendo o seu ponto de vista, tendo esse atrito saudável, né? isso, com certeza. São discussões, né? Então é Isso. importante a gente estar aberta ao diálogo. Uma coisa muito importante também, cada casal ter o seu combinado, né? A gente entender. Tem casais que gostam de resolver na hora. Tem casais que entendem que às vezes é bom dar uma respirada,
vão ficar um pouquinho cada um no seu cantinho. Depois a gente, quando baixar a emoção, a gente senta e conversa, né? Então, isso é importante, essa construção de diálogo é super importante, né? Então, essas trocas também, a gente tem esse costume de dizer, olha, isso aqui eu não gostei. É importante que a gente diga as coisas que a gente não gostou, que a gente não tá gostando, né? Essa construção também de algo juntos, né? De fazer planos juntos, a gente entender tanto que tem essa parte individual, mas também tem a vida de casal, né? E isso é muito saudável também, a gente fazer essa construção. Uma coisa muito importante também, né, gente, hoje em dia, que se fala muito de relacionamento aberto, né, de formas de se relacionar, formas de amar, né, é a gente entender o que é o casamento para ti, né? Eu tenho uma paciente, por exemplo, que uma questão era que para o marido era super normal para ele chegar todo dia depois da meia-noite porque ele tinha saído para beber com os amigos. E para ela, que era minha paciente, falou assim: não, eu não concordo. Ela falou assim, eu não me importo que ele saia para beber alguns dias, né? Mas ele todo dia sair para beber e todo dia chegar tarde em casa, isso para mim é uma vida de solteiro. Isso é a vida de alguém que não tem uma mulher que está esperando em casa, que compartilha a vida com alguém. Se a pessoa é independente, né, não tem um relacionamento, ok. Mas para ela, relacionamento, ela gostaria que o marido estivesse com ela. E para ele era isso, tá tudo certo. Ah, porque tu não manda em mim. Quem nunca ouviu isso também, né? Tu não manda em mim, eu faço o que eu quero. Tu não é minha mãe, né? Porque para esses momentos a gente não é mãe, né? Para outros daí a gente tem que ser, né? Que daí também entra aquelas questões do cuidado, que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente realmente não é mãe de ninguém. É importante a gente lembrar que estamos nos relacionando com pessoas adultas. Então, a gente vai ter que exigir comportamentos de pessoas adultas, tá? Então, tudo isso, gente, vai sendo definido. Então, retomando os sinais aqui da relação saudável: autoconhecimento, personalidade própria, posicionamento, espaço, individualidade, tá? Esses são os sinais do relacionamento saudável. Sempre com muita comunicação, assim como, uma coisa importante dizer aqui, né? Dentro das relações, a gente está sempre mudando, a gente está evoluindo, a gente está crescendo. E eu que acabo trabalhando muito com mulheres, é muito comum, eu acabo colocando os maridos, namorados, todo mundo para terapia também, né? Por quê? Porque se a gente está se desenvolvendo, isso vai afetar a relação. E é muito comum acontecer isso aqui, ó. A gente está aqui, mulherada aqui, ó, estudando e se conhecendo e fazendo terapia, e daí o parceiro está aqui embaixo. Sempre a mesma coisa, às vezes não tem uma ambição, não quer mudar, do jeito que tá bom, né? Então, isso vai criar um conflito na relação. Então, é importante essa construção diária mesmo, porque vocês vão mudando, consequentemente, uma relação saudável vai acompanhar essas transformações de vocês. Eu acho que assim, né, Fê, numa relação saudável, ninguém fica para trás. Isso, é um andar lado a lado, sabe? É andar lado a lado, exatamente. Muito legal. Vão ter momentos que eu vou ter que abdicar de algumas coisas aqui, abrir mão de algumas coisas aqui, outros momentos ele vai ter que abrir mão de aqui, mas sempre numa construção, e sempre em combinados, né, Fê? Acho que tu tocou em algo assim, nossa, que assim, ó, eu bato tanto nessa tecla, a gente, o combinado não sai caro, nunca, nunca o combinado vai sair caro. Às vezes a gente não quer se indispor, a gente não quer, ai, deixa pra lá, vou fingir que não ouvi. Gente, mas isso vai refletir lá na frente, porque o nosso corpo, ele é igual um copo, ele vai enchendo, 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 chega uma hora que a gente explode, né? E aí voa uma coisa que era isso aqui fácil de resolver, se tornou um problemão assim sem tamanho. Então, eu acho que é isso, acho que para mim, assim, né, Fê, de tudo que tu falou, a característica principal de um relacionamento saudável é aqui ninguém fica para trás. A gente caminha juntos, lado a lado, nem na frente nem atrás, lado a lado. Ótimo, muito bom. Acho que faz muito sentido, e dentro da relação abusiva tem justamente essa sensação, né? De parece que está sendo deixada para trás, ou que tu tem que correr muito para alcançar, né? Não é essa sensação mesmo de que não tá andando junto. Daí E assim, qualquer sinal de desconforto, né? Qualquer sinal de insatisfação, qualquer sinal de infelicidade,
acende, né, Fê, uma luzinha vermelha e o que está acontecendo que eu não quero ir para casa no final do dia. Óbvio que vão ter momentos, gente, tem dias que eu não quero chegar em casa, óbvio, mas eu tô cansada, né? Enfim, mas agora sempre, né? Sim. Então, acho que isso, sim, é primordial quando a gente não consegue se impor. Eu acho que, assim, Fê, foi uma aula, assim, trouxe aspectos extremamente importantes para a gente observar, para a gente não cair na rotina e achar que tudo é normal, né? Acender aquela luzinha vermelha. Opa, tem alguma coisa errada aqui, né? Sim, sim. E buscar ajuda, né? Com O certeza. psicólogo é extremamente importante. Eu acho que, assim, a psicologia, todo mundo deveria ter acesso, Sim. né? E é, assim, fundamental para a gente se autoconhecer, se auto, né, identificar as coisas dentro da gente, porque às vezes a gente traz muitas coisas lá do passado, né, Fê? Que agora a gente não consegue entender, porque sempre foi tão normal meus pais fecharem o pau na minha frente. Lembrar que a gente repete padrões, né? Isso é uma coisa muito comum. A gente prefere, gente, um ruim que é conhecido do que a gente enfrentar o novo, né? Uma relação saudável dá medo, principalmente quando a gente está acostumado com esse padrão de uma relação que não é saudável, né? Que faz mal, porque a gente já sabe lidar, a gente já aprendeu a vida ali lidando com esse tipo de relação. Então, o novo, o desconhecido dá medo, mas vale sempre a pena. Uma coisa que eu falo muito também é que a gente sempre sente as coisas, né? Então, escutem a intuição de vocês, né? A gente sente lá dentro que tem alguma coisa aqui que não tá legal, Tá né? fechando. Não tá fechando, não tá encaixando, por isso que é importante a gente ter essa rede de apoio e às vezes ouvir também as pessoas, tá? Eu sei que quando a gente tá envolvida, a gente tá apaixonada, a gente fica, mas as pessoas, eu conheço ele, né? Eu que sou a namorada, eu que sou a esposa, eu que sei, né? Mas, gente, é muito comum a pessoa de fora conseguir ver coisas que a gente não tá conseguindo enxergar, né? Então, dê atenção, claro, as pessoas de confiança, né, de vocês, mas escutem a intuição de vocês, pensem nesse processo de sempre estarem com as pessoas que vocês amam, além dessa relação amorosa, porque isso fortalece muito a gente emocionalmente. Perfeito, Fê. Muito obrigada pela Agradeço. tantas informações ricas, né? Como eu falei no começo, tu és maravilhosa, sou tua fã número 1. A Fê é sensacional, ela traz uma bagagem, né? Principalmente com mulheres, né, Fê? Que é super importante esse olhar, né? Esses pontos de alerta que a gente precisa ter. Quero assim, agradecer imensamente a tua disponibilidade, a gente já está se encaminhando aqui para o final. O objetivo não é fazer uma aula aí muito longa, mas para que depois vocês consigam assistir, quem não pode assistir presencial, né? Quero te agradecer, Fê, imensamente, e quero me colocar aqui à disposição, você que está assistindo essa aula, né, depois, gravada, surgiu alguma dúvida, ficou com alguma dúvida, eu fico à inteira disposição, nós estamos lá na comunidade, pode me chamar no privado, que eu estou à disposição para sanar as dúvidas que possam surgir. Com certeza, gente, comigo também, né, fiquem à vontade, como eu falei, acho que é um assunto muito importante, mas a gente entende que é um assunto muito delicado, né, eu não sei exatamente qual é o momento da relação que vocês estão vivendo nesse momento, então talvez pode ter gerado aí emoções, então, como eu falei mais cedo, né, não passe aperto sozinha, então fiquem à vontade, né, tanto, né, quem assistir aqui depois da gravação, fica à vontade de me chamar para a gente conversar, tá? É importante a gente saber que a gente tem com quem contar, e que bom que vocês estão aqui também, já estão nessa busca, né? Vocês já estão com pessoas certas aqui. Estão E mais uma vez, e muito obrigada mais uma vez, para mim é uma honra, é um prazer estar aqui contigo, Fê. Obrigada, Fê, eu que agradeço a tua disponibilidade. Um abraço, boa noite a todos e ficamos à disposição. Boa noite, gente. Beijos. Beijos.